Por isso que eu estou falando, é muito bonito a gente ir lá nas redes sociais postar sobre o Setembro Amarelo, mas o resto do ano é isso que a gente está fazendo, a gente está oprimindo. Porque nem todo mundo que tem uma depressão ou que tem, porque a gente tem que entender que a depressão ela acontece em vários níveis, o transtorno psiquiátrico também, né? Então nem todo mundo que tem um transtorno psiquiátrico ou depressão ou faz abuso de substâncias necessariamente vai pensar em suicídio. Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e esse é o canal Zé Cacá, o Curioso. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante delicado, que a gente não ouvia falar muito, né, nos meios de comunicação, mas nesse mês de setembro foi um tema do mês amarelo. Na verdade, nós vamos falar de suicídio. É um assunto delicado, mas é um assunto muito importante e que a gente precisa aprender e precisa debater sobre esse assunto, não é verdade? Antes de nós chamarmos a nossa convidada, eu queria pedir para você, se você não se inscreveu no nosso canal, que você faça a sua inscrição, que você já deixe o seu like, acione o sininho para receber as notificações e que também compartilhe, tá bom? A minha convidada está na tela, é a psicóloga Luane Marques. Ela está falando de São Paulo. A Luane é uma psicóloga importante do Brasil, uma psicóloga importante de São Paulo, com participações, inclusive, em programas de televisões, né, de televisão, né, Luana? No programa Casos de Família, já participou algumas vezes. E ela fala de diversas coisas. Então, eu entrei em contato com a Luane para provocá-la e para a gente aprender mais sobre esse tema tão delicado. Tudo bem, Luane? Prazer em recebê-la aqui no nosso canal. Tudo bom, Cacá? Obrigada pelo convite. Prazer é meu. Tá bom. Luane, primeira coisa, eu dei uma pequena introdução e falei, esse tema do suicídio, pelo que eu me lembro, eu acompanho a televisão, eu acompanho o rádio há muito tempo, nunca foi um tema muito discutido. Eu não sei se existia um tabu, você entendeu? Se as pessoas não gostavam de falar de suicídio, você entendeu? Por que não se falava? Porque hoje, com a internet, hoje com a internet as fronteiras foram todas rompidas, né? Hoje se fala de completamente tudo, coisas Uhum. boas, coisas ruins. Mas por que existia porque se falava pouco do suicídio, Luane? Cacá, isso que você diz faz muito sentido, né? De realmente falava-se pouco, ainda fala-se muito pouco sobre o suicídio. O que eu acredito que vem acontecendo é que hoje a gente tem disponível muito mais veículos de comunicação, né? Numa velocidade também muito maior. Hoje a gente posta e compartilha informações de uma velocidade muito rápida. Então, ao mesmo tempo que eu estou postando, já está sendo compartilhado com 10 pessoas ao mesmo tempo. Então, eu acho que essa velocidade e o número de veículos de comunicação disponíveis hoje na internet, que acredito eu que seja o principal veículo de comunicação que a gente tem hoje, né, eu acredito que isso facilitou, né, a chegada dessa informação mais rápida nas pessoas e mais pessoas divulgando, né? Antes a gente tinha ali veículos mais restritos, jornal, revista, rádio, televisão. Então, essa era 2000, né, nos permitiu ter acesso a um número muito maior e dentro da própria internet nós temos muito mais opções. Eu acho que ainda tem um tabu, sim. Eu acho que esse tabu ele não desapareceu completamente. Existe um medo, assim, eu vejo que tem um medo também de falar sobre. Eu já ouvi muito sobre isso, que eu não sei se seria um mito ou não, mas eu já ouvi isso, de que a mídia não divulga muito dados sobre suicídio, notícias sobre suicídio, com medo de encorajar pessoas que talvez estejam ali pensando nessa possibilidade do suicídio, né? Que estejam ali já querendo cometer um suicídio. Então existe também um medo, que eu diria que até um certo cuidado, né, de certa forma, da mídia, de não dar muita ênfase, de não explorar muito esse tipo de tema, por ter esse risco, né, de encorajar as pessoas, de incentivar as pessoas. Então, só que com a internet, né, isso é praticamente impossível de ser controlado.
Porque as próprias pessoas que cometem suicídio muitas vezes dão notícia na internet. Então, assim, é praticamente impossível a gente controlar isso na internet. Agora, em outros meios, como a televisão, a gente vê pouco. O que eu tenho visto é um movimento de algumas emissoras, principalmente agora no Setembro Amarelo, que tem disponibilizado alguns documentários. Então, algumas emissoras de alguns canais fechados, principalmente, né, que têm disponibilizado alguns documentários sobre o assunto em horários mais restritos também, então geralmente aquele horário bem tarde. Imagino eu que também por conta dessa questão do cuidado, né, de quem está assistindo. Existem também documentários disponíveis nessas plataformas digitais de séries e filmes, que são plataformas pagas. Então eu vejo que tem, mas estão em locais, às vezes, que vão restringir um pouco mais também o acesso, né? Talvez por esse cuidado mesmo, né, de quem está assistindo. Mas acho que é um assunto ainda pouco falado. E quando chega em setembro, a gente fala, né? A possibilidade que a gente tem de falar sobre o tema, tentando desmistificar um pouquinho esse tabu. Eu entendo, e você explicou muito bem. Realmente, existe muita dúvida ainda, né, sobre se falar sobre. Mas deixa eu lhe perguntar, o suicida, Luani, ele emite sinais visíveis? Você tem um perfil de um suicida? Uhum. Bom, a pessoa que vai cometer um suicídio, ou que ameaça cometer, ou que fala sobre, né, eu tenho vontade, eu quero acabar com a minha vida, eu prefiro morrer, enfim. Pode haver sinais? Podem, como essas falas. Existem algumas falas, né, que a gente pode se atentar, que podem servir como um certo alerta para quem está ali com a pessoa. Então, a pessoa que fala repetidamente, né, e aí a gente precisa se atentar com a frequência com que isso acontece. Eu queria morrer, eu não aguento mais viver, eu não aguento mais essa vida, eu tô sentindo uma dor muito grande, que essa dor não termina nunca, eu nunca me sinto adequado, parece que eu não sou boa o suficiente, ninguém me ama o suficiente, não tem nada que me prenda aqui, se eu morrer eu não me importo. Então tem algumas falas que sim, eu acho que servem como alerta. Eu sou o tipo de pessoa e de profissional que eu falo que eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta de cuidado. Então, qualquer pequeno sinal, para mim, já pode servir como alerta. Porque existe um mito também de que o verdadeiro, eu não gosto muito da palavra suicida, né? Mas existe um mito de que o verdadeiro suicida, ele não avisa, ele faz. Quem avisa demais fica ali só ameaçando, tá chamando atenção. E eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado justamente com esses estereótipos, né? Então eu só vou dar atenção para aquele que realmente está tentando, né? O que será que essa pessoa está me dizendo? O que será que essas tentativas estão dizendo? Porque por trás daquilo existe uma angústia muito grande, existe uma dor, um sofrimento muito grande. Ninguém pensa num suicídio porque acha legal, eu vou ver aqui, né, de qual que é. Não é bem assim. Geralmente o que a gente tem de relatos, de registros, são pessoas que já vêm um sofrimento emocional muito grande. E esse sentimento constante de inadequação, de não se sentir pertencente, de sentir um vazio muito grande, uma dor muito grande, um sofrimento muito grande. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou feia demais, eu não sou bonita o suficiente. Então, são falas que não param. Né? Então, a vida da pessoa vai girando em torno daquilo. Então, eu não diria que tem um perfil para a gente traçar, não, então esse é o perfil e todo mundo segue esse perfil direitinho, não é uma cartilha. Existem algumas coisas que a gente precisa realmente, né, prestar atenção e cada um vai manifestar do seu jeito. Eu falo que basta ser humano. Né? Então, e a gente vive numa sociedade muito opressiva. Né? Então, assim, pensando também nesse lugar das opressões, a nossa sociedade nos oprime muito enquanto seres humanos. Né, nos oprime no nosso lugar de existência. Então, todas essas frases que eu falei, esse sentimento constante de inadequação, quantas vezes nós já sentimos isso? Parece que a gente nunca está adequado, né? Pessoas gordas parece que nunca estão adequadas o suficiente para o ambiente que elas estão frequentando. Eu já ouvi isso de clientes meus. Por ser um corpo gordo, parece que eu não posso ocupar aquele espaço, sempre tem alguém apontando o dedo. Então, existe um sentimento de inadequação. Então, a obesidade pode ser um fator de risco para o suicídio? Pode.
E aí a gente sai um pouco do que a estatística mostra também. Não sei se você vai perguntar, não sei se eu estou antecipando e se eu posso entrar nisso, Pode falar, pode falar. mas as próprias estatísticas da OMS, elas apontam, né, que mais de 90%, se eu não me engano, ali próximo de 96% das taxas de suicídio acontecem por pessoas que tinham depressão, faziam abuso de substâncias químicas, álcool, outras drogas, e aí eu incluo os remédios também, tá? Drogas não são só as drogas maconha, Sim. crack, cocaína, tô falando também dos remédios que causam, né, grande dependência e transtornos psiquiátricos. Então, para além disso, é importante a gente também pensar nas construções sociais, como as nossas construções sociais, elas também favorecem, né, para esses sentimentos múltiplos de inadequação. Os transtornos alimentares são também fatores de risco. Uma pessoa que não se sente dentro do padrão, que está constantemente tentando entrar no padrão, que chega a parar de comer, que desenvolve uma anorexia, será que isso também não pode ser um fator de risco para o suicídio? É um sentimento de inadequação muito grande também. Racismo, homofobia, né, transfobia, né, as pessoas do público LGBTQIA+, são as pessoas também que estão o tempo todo nesse lugar de inadequação social. Parece que elas não podem pertencer a essa sociedade, são excluídas socialmente, sofrem preconceito o tempo todo, né? O machismo. Então a gente tem aí uma série de marcadores sociais que também nos levam para esse lugar de reflexão, como que nós estamos promovendo saúde numa sociedade que promove o adoecimento por meio das opressões sociais. Então, eu acho importante também trazer, é um lugar que eu penso muito, então eu acho importante trazer isso para a gente tentar entender um pouquinho o quanto nós, enquanto sociedade, somos responsáveis também. Existe uma responsabilização social, né, que precisa ser dita, que precisa ser debatida, para a gente começar a pensar em saúde. Exatamente. Luane, a gente está mexendo com uma parte do corpo, porque a gente tem visível no mundo, no Brasil, o Brasil é evoluidíssimo em medicina, que o cérebro é a parte ainda mais de difícil conhecimento, né? A gente não conhece tantas coisas. Você conhece, você já faz um monte de coisa em várias partes do corpo. E a cabeça da pessoa, o que você está falando, são muitas situações. Nós tivemos aqui no canal uma entrevista com uma ex-modelo da Playboy, que saiu na Playboy, uma ex-modelo, e ela falou que ela estava com, que virou marido dela, que ele fez um convite, foi para os Estados Unidos, né? E ele fazendo opressão lá, ela querendo voltar, e ela sendo oprimida, e ela pensou em suicídio. Quer dizer, você não sabe de onde vem isso, não é verdade? Agora, você falou, mas não necessariamente o suicida tem algum transtorno mental, né? Não necessariamente, né? Sim, exatamente. Isso também é importante da gente deixar claro, porque nem todo mundo que tem uma depressão ou que tem, porque a gente tem que entender que a depressão, ela acontece em vários níveis, o transtorno psiquiátrico também, né? Então, nem todo mundo que tem um transtorno psiquiátrico ou depressão ou faz abuso de substâncias, necessariamente vai pensar em suicídio, né? E aí, justamente, de novo, né, como é importante a gente desmistificando isso também, porque senão a gente também corre o risco de enrijecer. E aí a culpa, e aí eu fico pensando, como nós enquanto sociedade, a gente sempre busca um culpado, né? Sempre que acontece algo, a gente precisa entender de quem que é a culpa. A culpa foi da depressão. Aquela pessoa fez isso porque ela estava com depressão muito severa e tudo mais. E aí, o que mais? Né? Como a gente tem uma dificuldade também de olhar para o nosso lugar de sociedade, né? De novo, esse lugar de, gente, enquanto sociedade, o que a gente está fazendo, né? Que tipo de relação, de padrão que a gente está empurrando, porque a gente vai empurrando um padrão para todo mundo. Né? Se você não corresponde a um padrão, você é automaticamente excluído. E existem pessoas que se beneficiam disso também. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, do machismo, é interessante trazer um dado. Né? As mulheres, elas tentam muito suicídio, mas a gente tem um número altíssimo de homens que cometem o suicídio, que chegam no ato do suicídio. Então, o que isso nos diz também? Né? Nós também criamos homens para não falarem, para não sentirem. Né? Homens que sentem
que se apaixonam, que choram, são considerados fracos. Então, o que a gente está fazendo com as emoções desses homens também? Então, o mesmo machismo que oprime nós mulheres e o público LGBTQIA+, também oprime os homens, né? Coloca ali o homem num lugar de uma masculinidade universal. E só pode ser homem se encaixar dentro daquela masculinidade universal. Então, também é preciso a gente começar a pensar em tudo isso, né? Para a gente ir entendendo o que vai acontecendo, porque é claro que isso também não quer dizer que todo mundo, então, é um potencial, né? Em algum momento da minha vida, então, eu vou pensar nisso? Não, não é isso, né? Mas algumas pessoas vão lidar com isso de uma forma diferente, né? Então, isso pode ser um gatilho? Pode ser muito um gatilho. Por isso que eu falo que o público LGBTQIA+, também é um público de risco para o suicídio, justamente por isso, porque se eu sou um homem e gay e eu não me adequo a essa masculinidade universal que me disseram que eu tenho que ter, como que eu lido com isso? Se eu estou numa família que não me respeita, que não me aceita, e que aí vem a questão da cura gay, que me coloca no lugar de você tem que ser curado, coloca isso como uma doença, e aí, como que eu fico em relação à minha saúde mental? Tudo isso é saúde mental. Pessoas, por exemplo, com algum tipo de doença crônica, infecções sexualmente transmissíveis, que hoje a gente não fala mais DSTs, né? São as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, também podem ser fatores de risco. Então, a gente tem múltiplos fatores, né? É um assunto muito complexo. A gente poderia fazer uma lista do que poderia ser um possível fator de risco, mas não significa que todo mundo vai fazer. Fator de risco são os marcadores que nos sinalizam, né? Não é definição, são sinalizadores para a gente pensar a partir disso políticas públicas. A gente tem ainda o nosso governo brasileiro há muitos anos, um governo que não investe tanto em políticas públicas para a saúde mental. Se eu não me engano, as estatísticas mostram, acho que não chega a 2% ou 2%, é uma taxa muito baixa de verba investida para a saúde mental. Então, é isso, assim, a gente fala de saúde, mas a gente não promove saúde. Então, enquanto a gente ficar só falando, talvez a gente não vai continuar não promovendo saúde. E aí, quando chega em setembro, que é o Setembro Amarelo, todo mundo se mobiliza, mas o ano todo a gente está aqui oprimindo. E você falou uma coisa importante. Aliás, você falou várias coisas importantes, então uma coisa que eu pensei, que essa é realmente uma gama de situações. E a gente tem essa mania, não sei se o mundo todo tem, que é o que você salientou, que a gente trata de certos assuntos, a gente secciona o calendário e trata daquele assunto naquele mês, e não trata no resto. É o que você falou, você tem que ter uma política pública sobre isso. Mas eu queria citar uma coisa que você falou, porque eu sou assim, eu sou um cara muito sincero. Essa coisa de homem chorar, eu não quero nem saber. Eu choro mesmo. Você entendeu? Eu não posso assistir novela, que faz tempo que eu não assisto novela. Eu choro, eu assisto filme. Tem uns filmes, Luane, que eu assisto, minha mulher pega no meu pé e fala: Meu filho, você tá de novo assistindo esse filme? Eu assisto filmes centenas de vezes. E tem uns filmes que eu sei que vou chorar. E eu assisto e choro de novo. Assiste para chorar. Para chorar, porque eu quero me emocionar e eu não tô nem aí, eu não tenho vergonha. Eu não posso ir em casamento que eu choro. Você entendeu? Porque eu acho muito emocionante. Agora, é evidente que eu me sinto totalmente livre e à vontade, eu não estou nem aí, entendeu? Eu demonstro, mas evidentemente que tem gente que é oprimido sobre isso. Eu vou sair um pouco da pessoa que comete suicídio e vou comentar com você, eu não sei nem se nossa pré-entrevista, a gente falou sobre isso. Para falar sobre esse assunto com você, eu vi vários vídeos. E eu vi acho que era uma reportagem da Record, não lembro. Eles foram entrevistar uma senhora, uma moça, porque era uma jovem senhora, que teve uma filha adolescente, não sei, 14, 15 anos, que cometeu suicídio. E aí tem uma outra situação que eu nunca havia pensado. Ela citou de como as pessoas, os vizinhos, os amigos da família começaram a questioná-la, começaram a culpá-la e jogar. Imagina a pessoa que perdeu uma filha de 14 anos, você entendeu? Ainda vem um fardo, eu me senti a pior pessoa do mundo. Isso é uma coisa, é terrível isso, né, Luane? Sim, culpar a mãe, né, que você está Sim. dizendo. As pessoas
Elas vão culpando. É aquilo que eu falei, né? Parece que a gente tem uma necessidade de culpar alguém ou alguma coisa. Então, assim, se essa menina de 14 anos, menor de idade, como que ela não foi cuidada? Como que essa mãe, porque aí a gente joga a culpa na mãe. A gente não joga a culpa no pai, a gente joga a culpa na mãe. Isso não é à toa também, né? Então as construções sociais, elas também vão levando a gente para esse lugar. Então, isso é muito cruel, porque olha o que a gente está fazendo com essa mãe. A gente está repetindo o sistema de opressão. Por isso que eu acho importante a gente olhar para isso. A nossa sociedade, ela é construída em cima de um sistema de opressão muito forte. E aí é isso, ao invés de olhar para o sofrimento dessa menina e tentar entender que talvez essa mãe não conseguiu realmente. Talvez ela realmente não conseguiu, talvez ela tenha tentado, talvez ela não percebeu os mínimos detalhes porque ela não tinha informação, porque a gente não fala disso. A gente não fala. E quando a gente fala, é sempre aquela coisa assim, diga não ao suicídio, evite o suicídio, não tenha depressão, sabe? É uma coisa que parece que tem que ter medo o tempo todo. Então, como que eu vou exigir, como que eu me sinto, né, no direito de exigir dessa mãe alguma coisa, como que eu me sinto no direito de apontar o dedo para uma mãe que está tentando entender como que ela realmente não conseguiu perceber, porque é isso, é muito difícil às vezes perceber. Então, é muito triste, né, ver as pessoas fazendo isso, ver não sei, me dá uma sensação de uma incapacidade de empatia, muitas vezes. É muito fácil apontar o dedo para as pessoas. Sim, Por isso sim. que eu tô falando, é muito bonito a gente lá nas redes sociais postar sobre o Setembro Amarelo, mas o resto do ano é isso que a gente está fazendo, a gente está oprimindo, a gente está Exatamente. apontando o dedo. Não, e aí, né, no caso, que pode até, eu tenho uma entrevista com uma pessoa falando sobre um outro assunto, que uma mãe, naquela situação, causa suicídio, pode causar o suicídio. Mas o que eu acho, né, Luane, é que falta sensibilidade das pessoas, porque a internet, ao mesmo tempo que eu acho que é fantástica, de poder trazer esse assunto, que é um assunto que tem que ser discutido o tempo todo, entendeu? Eu acho que é importantíssimo se discutir, se falar, a gente procurar situações e mostrar para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a internet tem o dom de todo mundo ser o que eu chamo do analista. Todo mundo na internet é analista. Todo mundo sabe de tudo. Você entendeu? E muitas vezes as pessoas não têm a sensibilidade de, primeira coisa, ela é uma mãe que perdeu uma filha com 14 anos. É um processo totalmente antinatural que aconteceu na vida dessa pessoa. É uma coisa terrível. Então, eu acho que falta muito isso nas pessoas. As pessoas estão precisando parar de falar que isso é preto e isso é branco. Tem verde, amarelo, azul. Vamos com calma, né? Eu acho que tem que ter um pouco de calma, né? Tem muito fla-flu, né? Como dizem na internet, mas o importante é discutir. Agora, hipoteticamente pensando, se eu tiver numa situação real de uma pessoa na minha frente, claramente vai cometer um suicídio. Tem alguma coisa que eu posso fazer, Luane? Existe algum método? Eu tento acalmar. O que eu faço numa situação dessa, uma situação real? Olha, eu sempre digo que primeira coisa, olha para você. Eu consigo ajudar, eu me sinto fortalecido para fazer isso nesse momento, porque a gente também precisa respeitar os nossos limites, né? Eu dou conta de lidar com isso nesse momento. Então, se eu me sinto confortável para oferecer suporte, então eu vou tentar conversar, eu vou tentar ouvir, julgar nunca. Sim. Eu falo que essa é a primeira, é a segunda coisa. A primeira coisa, veja se você consegue, veja se você se sente confortável para oferecer, para ser esse suporte. Segundo, não julgue. Não fique julgando, né? Mas para que você está fazendo isso e tal? Tenta entender, tenta escutar, né? Se coloque ao lado da pessoa. Eu gosto muito dessa posição de estar ao lado, que para mim é uma posição horizontal, né? Não vertical. E eu acho que a gente ainda está nesse lugar do vertical. Eu sei, então você obedece, né? Então, e agora, se você estiver tendo notícia de alguém, busque ajuda, né? Se informe em lugares responsáveis. Eu acho que a gente ler sobre, buscar informações responsáveis sobre, porque eu acho que a gente tem que falar sim, porém de forma responsável e cuidadosa. Não é ler um livro, ver uma live,
ver uma entrevista e achar que já está sabendo tudo sobre suicídio. Comece a ler sobre. Claro, se esse assunto for confortável para você, porque a gente também precisa entender se é um gatilho ou não para a gente. Então, eu acho que isso é muito importante. E para a gente lidar com o contexto de suicídio, nem os profissionais podem trabalhar sozinhos. Então, é muito importante uma rede de profissionais muito bem articulada, inclusive articulada com a família, com as pessoas próximas. Então, a gente tem uma rede de pessoas muito bem articuladas, pode ser um fator de proteção muito importante para aquela pessoa que está pensando no suicídio. Porque é essa articulação que vai promover mais segurança, mais assertividade, né, nas decisões, nas escolhas, nas atitudes. Então, eu acho que, de novo, é um monte de coisas, né? É multifatorial. Mas ficar sozinho, trabalhar sozinho, para mim não é uma opção. Então, se eu tiver com um paciente, por exemplo, com algum risco de suicídio, eu vou comunicar à família, eu vou pedir para procurar sim um psiquiatra, eu vou manter contato com esse psiquiatra, com essa pessoa, esse profissional da psiquiatria. E aí a gente vai ter que ir acompanhando, né? Porque isso é promover saúde, né? Promover rede articulada. Tem uma coisa, Cacá, que você falou que eu queria muito pegar, posso? Claro, claro. Você falou do preto e do branco, né? E que no meio tem um arco-íris de cores. Sim. E aí eu sempre falo que esse meio do caminho, para mim, eu gosto de chamar como uma zona de possibilidades. E às vezes a gente esquece que a gente tem uma zona cheia de possibilidades e a gente fica ali apegado no certo e no errado, no que deve e no que não deve, no que tem e no que não tem que fazer. Então, eu acho que enquanto sociedade a gente também é criado muito dessa forma, a buscar o extremo, né? Ou é isso ou é aquilo. E a gente esquece de olhar para o que pode ser, né? O que eu posso tentar? Não deu certo? Eu tento outra coisa. Nós podemos ser um monte de coisas, né? A gente não tem que ser isso ou aquilo, nós podemos ser isso e aquilo. Sim. Né? Então, eu acho que essa ideia da junção, não da exclusão, a ideia do ou é a exclusão, o e traz a ideia de soma. Então, eu sinto muito essa necessidade, essa falta de somar mais enquanto sociedade. E você falou também das redes sociais, Cacá, também é fator de risco. É o que você falou. A gente tem as redes sociais como grandes aliadas no sentido de informação. Porém, elas também ocupam um lugar de muita preocupação. Pelo mesmo fator, velocidade de notícia, que se posta, que se compartilha, tudo muito rápido, a gente tem um monte de opções. Então, a gente tem que filtrar muito bem, né, o que a gente segue, o que a gente está consumindo, que tipo de notícia que a gente está lendo, que site é esse, é um site de confiança, que perfil é esse. E as próprias redes sociais, eu vejo isso acontecendo muito no mundo de pessoas muito conhecidas, que são as pessoas famosas, artistas, atrizes, cantores, como eles sofrem com isso também, né? As pessoas ficam ali numa posição de julgamento, é o que você falou do analista, né? Apontando o dedo, né? Julgando se ela tá magra demais, se ela tá gorda demais, se ela tá com celulite. Gente, sabe, assim. E aí, de novo, né? O que a gente espera de uma sociedade que faz isso o tempo todo? É verdade. A gente realmente espera que a sociedade busque saúde, promova saúde, né? Então, é nesse sentido que eu falo, né? Como a gente precisa começar a parar de falar de saúde e começar a promover saúde. E aí a gente vai precisar repensar alguns comportamentos nossos. Perfeito. Não, e é uma coisa terrível, né, Luane? Você vê, são diversas situações. A internet, eu falo, é espetacular. Na minha época, a gente ia procurar as coisas na Barça, né? Você é jovem, talvez você não. Não, foi? Na Barça. Eu fui muito na Barça e fui muito também nas bibliotecas. Hoje a coisa é muito mais fácil, graças a Deus. Mas você vê rapidamente situações, né? Uma das coisas que está na internet agora, eu acho engraçado. Primeiro, eu acho engraçado como as pessoas se expõem demais, né? Eu acho isso terrível. Mas a moça, eu acho que chama Luísa Sonza, não sei direito. Cantora, né? Luísa É uma Sonza. cantora. Ela se casou com um rapaz que fez sucesso, o tal do Whindersson, né? E separou rapidamente.
que é uma coisa que ninguém gosta que aconteça, evidentemente, mas separou, gente, separou. Mas como tudo é muito exposto, aí a moça separou, aí arranjou uma nova pessoa. Jesus, pelas coisas que às vezes eu abro na internet, pô, começaram a. Não sei se a moça tem razão, não tem, se ela traiu o rapaz ou não traiu, isso não é problema meu. Mas é um bombardeio em cima da Uhum. moça. Quer dizer, é uma coisa muito complicada. Agora, deixa eu lhe fazer uma última questão, Luane. Para gente, o suicida, a pessoa, você não gosta desse termo, eu até fiquei meio preocupado. A pessoa que passa por essa situação, ela é aberta para a gente conversar, a gente pode, às vezes, porque assim, esse é um medo também, né? Uma pessoa que você vê que pensa, é o que você falou, que pensa muito, que fala muito, aquela, como você colocou, não aguento mais viver, blá 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 blá. Esse tipo de pessoa, a gente deve tentar conversar, elas aceitam fácil. A gente pode tentar ajudar ou tem que ter muito cuidado, é melhor procurar pessoas mais qualificadas, Luane? Na dúvida, procure alguém que vai entender melhor, né? Na dúvida, busque você um suporte para você conseguir ter suporte. Mas assim, depende muito também, né? É difícil generalizar. Tem pessoas que não têm abertura, tem pessoas que pedem ajuda, tem pessoas que vão virar e falar: me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, né? E aí você pode perguntar: como que eu posso te ajudar? Que às vezes também é uma coisa que a gente não faz. A gente já quer ir ajudando do jeito que a gente acha que é ajuda. E o meu jeito, às vezes, não é o seu. Então, como é importante a gente também dar voz para, ou dar voz não, ouvir a voz dessa pessoa. O que essa pessoa está me dizendo? Não que eu quero que ela faça. Então, sair de novo desse lugar da verticalização, se colocar ao lado. Peraí, como que eu posso te ajudar? O que você quer que eu faça? O que a gente pode pensar? É claro que existem casos muito extremos também, né? Então, cada caso vai ser um caso. Por isso que eu falo que sozinho é muito difícil lidar com isso. É muito difícil, realmente. Sozinho a gente não salva ninguém, né? Nem junto a gente consegue salvar. Mas para lidar com uma situação tão complexa quanto essa, exige uma equipe complexa também. Então, precisa ter pessoas também, porque senão fica muito pesado. É uma energia muito pesada, é uma responsabilidade muito grande, é um sofrimento também muito grande. Então, o que eu diria é isso. E uma outra questão também muito importante, como é importante a gente levar esse tipo de assunto para diversos contextos. Então, como a gente falar disso dentro das escolas é muito importante, né? A gente tem um índice de suicídio de adolescentes, de jovens muito alto. Então, a gente precisa falar disso nas escolas, sempre partindo desse lugar da responsabilidade, do cuidado. Então, como que a gente pode levar esses assuntos para dentro das escolas, para dentro de casa, para os relacionamentos, para a roda de amigos, para o trabalho, né? Os locais de trabalho também precisam oferecer esse tipo de suporte, empresas que exigem muito. Nesse momento de pandemia, quantas pessoas que foram trabalhar dentro de casa que estão sendo muito mais exigidas do que antes. Isso também traz um sofrimento muito grande. A gente tem aí a síndrome de burnout, que trava a pessoa, né? Que a pessoa simplesmente, de tanto trabalhar ali naquele modo automático, uma hora para e surta e pira, né? Então a gente precisa cuidar da saúde mental dos trabalhadores também e pensar em como a gente pode criar cada vez mais esses espaços, né, de diálogo. E um outro público também que a gente precisa muito se atentar é o público idoso, é a terceira idade. A gente precisa também lembrar, o índice de suicídio dessa fase da vida também é muito alto. É uma fase da vida em que as pessoas perdem muita coisa e muitas pessoas. Perde-se a autonomia, perde-se o emprego, a aposentadoria entra para todo mundo, não é um novo ciclo que se inicia, muito pelo contrário, significa perda da rotina, perda da rede social, perda de um monte de coisas. Os idosos muitas vezes são esquecidos pelas famílias. Então, que lugar também que a gente está colocando esse idoso, agora na pandemia, que a gente tem ouvido muito, né? Ah, só morre idoso. No começo a gente ouvia muito isso. Ah, não tem problema se morre idoso. Como assim? Não tem problema? Né? Ah, já tá velho mesmo. Então, olha que lugar É cruel que a gente absurdo, né? coloca a pessoa idosa. E eu ouvi muito isso de pessoas próximas, né? E dói isso. Você fala, cara, pode ser a nossa avó.
né? Pode ser a minha bisavó, pode ser o seu avô, sua avó, seu pai, a sua mãe. Então, que lugar é esse? Que lugar social que essa pessoa idosa está ocupando? E é um Então, é absurdo. disso que eu estou falando de promoção de saúde. Não, e é um absurdo, desculpa te interromper, Luane. É um Tranquilo. absurdo tão grande isso que você falou, porque eu vi pessoas, e pessoas com cargos importantes desse país, né, falando, dizendo, não, mas só vai morrer o velho. Mas a tendência é ele morrer. Mas o cara sabe se aquele senhor, se aquela senhora vai ter mais 1, 2, 3, 30, 40. Não sabe, velho. Como é que. Mas ele vai morrer mesmo? Mas é uma outra discussão, Luane. O ser humano é meio complicado. Luane, olha, o tema é complexo, mas vou te falar uma coisa séria. Que entrevista bacana, aprendi demais. E vou te fazer uma provocação. A Luane, que é a Luane Marques, que é psicóloga. Tem um tema que, por eu ser de rádio, eu sempre tratei muito a nível musical, de tocar, que as pessoas me pedem muito, e eu até andei pensando em algumas declarações, algumas situações, que é uma coisa que convive com o ser humano, que é o tal do ciúme. Você toparia, nas próximas semanas, a gente falar de ciúme, porque ciúme é um negócio maluco também, né? Lógico, não tem nada a ver com o suicídio, que é uma coisa terrível, inclusive o ciúme leva gente, inclusive, ao suicídio, né? Ó, não sei se não tem tanto a ver, não. É isso que eu tô Ah, pensando, porque o ciúme também é uma forma de opressão. Pode sim. se tornar uma forma de opressão. E se a gente está falando que as opressões, de forma geral, podem ser fatores de risco, vamos falar de ciúme. Legal, Luane, olha, Sabe o que muito eu acho legal. importante? Só terminar? Posso, Cacá, se você me Pode, permite? claro, querida. Uma coisa muito importante, a gente está falando muito de promoção à saúde e eu, enquanto psicóloga, eu falo que para mim a psicologia é um ato político também, né? Eu gosto de me colocar muito nesse lugar. Então, para quem estiver assistindo esse vídeo e para quem for assistir esse vídeo, estiver sentindo algum desconforto ou souber de alguém, a gente tem atendimentos psicológicos gratuitos em instituições de ensino. Então, toda universidade tem à disposição estudantes que estão em formação, que vão fazer atendimentos gratuitos dentro das universidades. Basta você entrar em contato em alguma universidade que ofereça o curso de psicologia e dizer que você né, que você quer ter um atendimento gratuito para aquelas pessoas que não podem pagar, porque também existe esse estigma de que esse mito de que a psicologia é para quem tem dinheiro, né? Para fazer terapia para quem tem dinheiro. E não, todo mundo pode, é um direito de todo mundo. Para a gente também não marginalizar as pessoas. Né? A gente coloca essas pessoas também no lugar de que, então eu não tenho direito. Então, a gente tem as instituições de ensino que oferecem atendimento gratuito, a gente tem ONGs, nós temos os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, toda a prefeitura tem CAPs disponíveis nas regiões, então basta você procurar um CAPs perto da sua região e buscar ajuda. A gente tem profissionais que também se disponibilizam a fazer algum atendimento gratuito, pelo menos que seja uma escuta gratuita, ou a valores sociais, que são valores abaixo do valor de mercado. Para quem não pode pagar o valor cheio, mas pode pagar alguma coisa. Então, a gente também tem essas opções e o CVV, né? Que a gente sabe que aí é um trabalho, é um projeto antigo, que você pode ligar 188 e você vai receber essa escuta. Então, acho muito importante a gente falar também de todos esses locais que estão disponíveis para as pessoas que não têm condição de pagar um atendimento psicológico, mas que podem sim ter acesso a esse tipo de atendimento. Muito legal, informação preciosíssima. Isso é ajudar as pessoas. Com uma informação dessa, a gente está ajudando as pessoas. Uhum. Luane, fico muito grato. Já está marcado, gente. Nós vamos falar desse assunto delicadíssimo que é ciúme. Você, ciumento, preste atenção. A Luane, a psicóloga, a Luane Marques, ela vai voltar aqui nas próximas semanas e nós vamos falar sobre ciúme. Luane, muito prazer te receber aqui, viu? Eu que agradeço, Cacá. Até a próxima.